Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano. A TV Pai Eterno está presente nas Olimpíadas de Paris de um jeito muito especial, com o nosso Conexão Paris. Então preparem-se para uma edição cheia de emoção e descobertas, porque o nosso Primeiro Plano está no ar. Vamos explorar as igrejas mais visitadas por quem está em Paris durante os Jogos Olímpicos. O nosso enviado especial, Ailton Sobrinho, está na capital francesa para nos trazer histórias fascinantes desses locais que encantam os turistas quanto os amantes dos Jogos Olímpicos. Para começar, ele nos apresenta um lugar lindíssimo. Acompanhe. É impossível não avistar a igreja de Santo Eustáquio em Paris. Ela chama a atenção pela sua imponência. De tão grande, a igreja poderia até mesmo ser confundida com uma catedral. A Santo Eustáquio domina o primeiro distrito da cidade com sua grandiosidade por fora e por dentro. Construída entre 1532 e 1633, a Igreja de Santo Eustáquio se destaca por sua mistura única de estilos arquitetônicos. Inspirada na Notre-Dame de Paris, sua planta e exterior góticos coabitam com o interior adornado com curvas romanas antigas e ricas ornamentações renascentistas. E quem pensa que a igreja sempre teve essa imponência se engana. Antes de adquirir essa forma imponente, a igreja de Santo Eustáquio era apenas uma simples capela. Durante quase 2 séculos, a igreja foi sendo expandida e até hoje ela se encontra inacabada. Uma de suas torres nunca foi concluída. Esse local sagrado também foi frequentado por grandes personalidades francesas que receberam aqui diferentes tipos de sacramentos. O dramaturgo Molière foi aqui batizado, o rei Luís XIV fez a sua primeira comunhão na Santo Eustáquio e o funeral do escritor La Fontaine, autor de fábulas, também aconteceu nesta igreja. E quem vê a beleza desta igreja nem se dá conta que ela também já foi incendiada. Hoje, completamente restaurada, a Santo Eustáquio é um monumento incontornável em Paris. O seu imponente interior é ornado com nada menos que 25 capelas ricamente decoradas, com esculturas e quadros variados. Tamanha grandeza e beleza confirmam a excepcionalidade desta igreja parisiense. O repórter Ailton Sobrinho fez uma romaria pela capital francesa. Agora vamos embarcar em mais uma viagem fascinante para conhecer uma das igrejas históricas de Paris. Vamos ver. A igreja de Saint-Denis, dedicada ao primeiro bispo de Paris e mártir cristão, foi construída em 1204, onde antigamente abrigava uma capela em louvor a Santa Genoveva. Sua fachada, destoando do seu interior, foi construída séculos depois, em 1757. A pequena igreja de Saint-Denis guarda, assim, séculos de história. E um evento histórico que marcou esta igreja foi a visita de Santa Joana d'Arc. Uma placa comemorativa informa logo na entrada que a santa padroeira da França participou de uma missa e tomou a comunhão aqui antes de liderar suas tropas na tentativa de libertar Paris dos ingleses em 1429, durante a Guerra dos 100 Anos, que opôs a França à Inglaterra no final da Idade Média. Esse marco motivou anos depois a construção de uma basílica dedicada a Santa Joana d'Arc, que fica logo ao lado da igreja de Saint-Denis da Capela. No interior da igreja capela, que revela a transição do estilo românico para o gótico, tudo é pequeno. Grande mesmo, só a fé dos fiéis e a rica história do local por onde passou Joana d'Arc. Mesmo na simplicidade do seu interior e no seu humilde altar, esta igreja consegue guardar viva sua essência espiritual e histórica, que a torna um grande lugar de fé e devoção.
Estamos trazendo uma cobertura especial para você, destacando as igrejas católicas mais deslumbrantes da capital francesa. Entre os locais que os turistas mais visitam está a fascinante igreja de Madeleine, um templo que se destaca por seu design neoclássico, inspirado nos templos da antiga Grécia, tornando-se um dos pontos turísticos mais interessantes de Paris. Vamos ver. Ela é um templo arquitetônico. As 52 colunas coríntias de 20 metros de altura e esta escadaria grandiosa impressionam. Ao nos deparar com a majestosa Igreja da Madalena, temos a sensação de estarmos em Atenas diante de um templo grego. Construída em 1806, sob ordem de Napoleão e inspirada na arquitetura neoclássica, a Igreja da Madalena foi inicialmente destinada ao exército napoleônico. Hoje, acessível a todos, ela representa um símbolo da fé católica na França. A imponência da parte exterior da igreja dá dicas da exuberância do seu interior. Ao entrar nela, nosso olhar é diretamente dirigido ao altar, onde se encontra a sublime e famosa escultura do Arrebatamento de Santa Maria Madalena, obra-prima da arte religiosa realizada pelo escultor francês Charles Maroquet. Outras esculturas, como a do batismo de Jesus por São João Batista e afrescos, decoram os muros interiores da igreja e convidam os visitantes a um momento de silêncio e oração. Talvez a Madalena seja a mais brasileira das igrejas parisienses. E é aqui nessa escadaria que se realiza anualmente a tradicional lavagem da Madalena, festividade da comunidade brasileira em Paris, inspirada na lavagem do Senhor do Bonfim em Salvador. Unindo diferentes tradições e estilos, a grandiosa Igreja da Madalena é um lugar de culto e de história na capital francesa. O repórter Ailton Sobrinho está em uma jornada pela Cidade Luz e hoje traz mais curiosidades sobre Paris. Desta vez, ele nos apresenta a Igreja de São Roque, uma bela e imponente construção que guarda verdadeiros tesouros. Entre eles destaca-se a abóbada de couro, divinamente pintada, e a Capela da Virgem em alto relevo, inspirada em Notre-Dame de Paris. A igreja é uma das maiores de Paris e mais visitadas por todos os turistas. Vamos ver. De fora não parece, mas a igreja de São Roque, com sua planta inspirada na Catedral de Notre-Dame, é uma das maiores de Paris. Como a sua construção durou décadas, vários estilos arquitetônicos foram conjugados, incluindo o clássico e o barroco. No seu interior, a igreja é um verdadeiro templo de arte, com afrescos, quadros e esculturas que dão a ela um ar de museu. Não é à toa que esta igreja é conhecida em Paris como Paróquia dos Artistas. E dois elementos artísticos chamam a atenção dos visitantes: a abóbada do couro, que foi divinamente pintada, e a Capela da Virgem e sua bela imagem, fazendo referência à família de Nazaré, acompanhada da Glória Divina e seus querubins, obra esculpida por Etienne Falconet. Essa joia arquitetônica, construída entre os anos de 1653 e 1740, quase foi destruída durante a Revolução Francesa e o período de instabilidade que se sucedeu na França no final do século XVIII e início do XIX. Até pouco tempo, antes da renovação da igreja, ainda era possível encontrar na sua fachada marcas de balas, sinais dos conflitos revolucionários do passado. Já a decoração interior da igreja foi retomada logo após a Revolução. No século XIX, ela foi adornada com novas pinturas e esculturas, e muitas obras de arte que haviam sido saqueadas foram repatriadas, transformando a igreja de São Roque num verdadeiro museu de arte religiosa.
A TV Pai Eterno encontrou uma maneira de nos aproximar da vibrante multidão que está na capital francesa nestes dias das Olimpíadas. Vamos explorar o próximo destino desta visita? A sua imponente cúpula, visível de vários pontos da cidade, destaca-se a Basílica de Sacré-Cœur. Está localizada em um encantador bairro de Montmartre, conhecido por seu ambiente único e especial. Venha conhecer mais sobre esse único e monumental local de significado histórico e cultural. Vamos ver. Ela é um cartão postal de Paris. Situada no ponto mais alto da cidade, no tradicional bairro de Montmartre, a Basílica do Sacré-Cœur oferece aos visitantes uma bela e privilegiada vista da cidade. Uma vista tão bela quanto a beleza da Basílica, que levou quase 50 anos para ser construída. Por fora e por dentro, a Sacré-Cœur esbanja beleza e seduz fiéis e turistas, sendo um verdadeiro ponto de peregrinação turístico em Paris. Anualmente, mais de 11 milhões de pessoas entram pelas portas da Basílica, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Esse monumento histórico, inspirado na arquitetura românica e bizantina, foi um projeto concebido pelo arquiteto francês Paul Labadie. A basílica foi erguida como forma de expiação após a sangrenta Comuna de Paris, uma batalha travada em 1871 entre as forças do governo provisório e operários, que resultou na morte de mais de 20 mil pessoas. Construída em forma de cruz grega, a Sacré-Cœur possui 4 pequenas cúpulas e uma grande cúpula central. Ao entrarmos na Basílica, somos prontamente recebidos de braços abertos por Cristo. Esse mosaico, o maior da França, o Cristo em Majestade, cobre uma enorme superfície, e esta imagem de Jesus em prata maciça é outro elemento artístico incontornável. A imagem traduz a tristeza do Sagrado Coração diante do desprezo da humanidade. Símbolo religioso, político e cultural, a Sacré-Cœur proporciona uma experiência visual e espiritual únicas e, do alto da colina, olha dia e noite por toda a cidade de Paris. O nosso repórter Ailton continua sua romaria pela Cidade Luz, trazendo curiosidades fascinantes sobre a igreja de São Severino. Localizada no coração do 5º arrondissement, está a igreja medieval, que transporta visitantes de volta no tempo, com suas ruas estreitas e sinuosas, uma torre sineira guardada por gárgulas góticos que evocam a velha Paris. Vamos ver. Situada no vibrante bairro latino de Paris, a igreja de São Severino é uma joia medieval. Construída entre os séculos XII e XVI, a São Severino nos convida a uma viagem através dos séculos. A igreja é uma das mais antigas paróquias da margem esquerda do Rio Sena e foi por muitos anos conhecida como Paróquia dos Estudantes, devido à sua proximidade com a secular Universidade de Paris. Ela também é um dos maiores símbolos da arquitetura gótica flamejante na cidade, que se caracteriza pelas linhas onduladas e decorações refinadas. A igreja é uma testemunha do talento dos artesãos da época e abriga diversos tesouros artísticos, incluindo vitrais notáveis datados dos séculos XIII ao XVI, que produzem um contraste de cor interessante no seu ambiente. Mas, no seu interior, um dos elementos mais impressionantes é, sem dúvida, a coluna retorcida. Ao observar esta escultura de pedra, a sensação é de que a coluna se eleva para o céu numa espiral infinita. O grande órgão da igreja, construído no século XVIII, com seus tubos majestosos, é uma outra preciosidade da São Severino. Mais do que um simples local de culto, esta igreja é um verdadeiro cofre de história e arte que nos convida a mergulhar num rico passado de Paris.
Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já com curiosidades da Cidade Luz. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano, hoje com uma edição especial sobre as Olimpíadas 2024. Durante os Jogos Olímpicos, a TV Pai Eterno está em Paris, destacando as igrejas que são verdadeiros monumentos na Cidade Luz. A espiritualidade cristã é comparada às provas esportivas, onde a disciplina, a criação de vínculo e a perseverança e a resiliência são essenciais. Um dos destaques é a igreja de São Nicolau de Chardonnay, cuja construção começou em 1420 e levou 2 séculos para ser concluída. Este edifício histórico, que evoluiu significativamente ao longo dos seus 70 anos, abriga objetos de arte, incluindo quadros, esculturas, sinos e todos classificados como monumentos históricos na França. A igreja de São Nicolau levou 2 séculos para ser construída. A primeira pedra foi colocada em 1420. O edifício atual, que nunca deixou de se expandir, deu lugar a um outro bem diferente do que era na sua origem. Esta histórica igreja parisiense é também um museu de arte. Mais de 70 objetos presentes dentro e fora da igreja, entre quadros, esculturas, afrescos, sinos e portas, são classificados como monumento histórico na França. E o exterior da monumental Saint-Nicolas des Champs se caracteriza pela amplitude do seu volume, assim como pela variedade e qualidade dos detalhes. Em uma de suas fachadas, temos a surpresa de descobrir um pequeno portal de estilo renascentista tombado monumento histórico. A porta central, enquadrada por pilastras coríntias, tem uma decoração notável, destacando-se a sua invenção e simetria. Pois, no século XVI, tudo era simétrico, com a busca de uma arte da ordem e da harmonia. Penetrando no interior da igreja, o contraste. O aspecto sombrio da sua fachada principal dá espaço à luz. As abóbadas, herdeiras de um estilo gótico flamejante, coabitam em harmonia com colunas que pertencem ao mundo racional que marca o século XVIII. Uma bela oposição entre a graça de um e a robusta certeza do outro. Quadros, esculturas e afrescos adornam o interior desta igreja-monumento, que continua contando sua história através de seus muros, portas e objetos. Chegou a hora de saber mais sobre a icônica Catedral de Notre-Dame, dedicada à Virgem Maria. Ela é considerada uma das catedrais góticas mais antigas do mundo. Suas torres oferecem uma vista espetacular da Cidade Luz. Vamos ver. Notre-Dame é a mais famosa das catedrais. Ela é conhecida mundialmente. Símbolo religioso e testemunha da história e da cultura francesas, a Catedral de Notre-Dame de Paris foi erguida no coração da cidade, às margens do rio Sena. Construída entre os séculos XII e XIV, Notre-Dame é um exemplo maior da arquitetura gótica, com suas torres e sua famosa rosácea central. Toda a sua fachada é ornada com imagens que representam passagens bíblicas e vida de santos. Essas imagens sagradas disputam espaço com as famosas gárgulas, esculturas estranhas com ares fantásticos que observam silenciosamente a cidade de vários pontos do alto da catedral. Esses elementos góticos não são apenas decorativos, mas também funcionam como calhas para ajudar no escoamento da água da chuva. Em abril de 2019, um incêndio devastador danificou seriamente a catedral. Desde então, um trabalho de restauração está em andamento. A previsão é que a Catedral de Notre-Dame reabra suas portas para os fiéis e turistas, completamente restaurada no dia 8 de dezembro deste ano. Na ocasião,
Uma missa solene será realizada com a participação de autoridades e membros da Igreja. O Papa Francisco foi convidado para participar da cerimônia, mas a sua presença ainda é incerta. Aberta ou fechada, com ou sem andaimes ornando suas fachadas, a Catedral de Notre-Dame de Paris continua sendo um verdadeiro monumento histórico e também um símbolo de resiliência e de esperança para parisienses e visitantes de todo o mundo. Agora eu te convido a conhecer a Abadia de São Germano dos Prados, um importante monastério medieval fundado no século IV. Descubra as igrejas mais bonitas da cidade além dos jogos. Se a igreja de São Germano dos Prados merecesse uma medalha, certamente ela ganharia a de mais antiga das igrejas parisienses. Localizada numa região movimentada de Paris, ela começou a ser construída ainda no século I, no ano de 543, e foi ela quem deu nome ao bairro que cresceu ao seu redor. Originalmente, essa era uma abadia real consagrada a Santa Cruz, tendo a igreja sido reconstruída a partir do século X num estilo gótico, uma das primeiras construções nesse estilo na França e em todo o mundo. Durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, todas as abadias foram dissolvidas e a igreja de Saint-Germain fechou em 1792, passando a ser uma fábrica de salitre. Somente em 1803 ela foi reabilitada às funções religiosas. Ao passar pela porta principal da igreja, um universo de cores se abre aos visitantes. As pinturas que ornamentam as paredes da nave, trazendo à vida cenas bíblicas, é obra do pintor francês Hippolyte Flandrin, que na metade do século XIX recebeu a missão de realizar os afrescos da igreja. O artista pintou um total de 20 cenas, retratando episódios do Antigo e do Novo Testamento. Também no século XIX, a igreja passou por uma grande reforma sem perder traços de seu estilo gótico e românico visível em sua estrutura. Essa joia arquitetônica, que ostenta uma rica história e uma beleza artística singular, é um símbolo de cultura, de arte e de fé no coração da cidade sede dos Jogos Olímpicos. Agora vamos te levar para conhecer as igrejas mais bonitas da Cidade Luz, incluindo a deslumbrante Sainte-Capelle, famosa por seus vitrais únicos. Vamos ver essa visita cultural. Esta joia gótica de mais de 800 anos de história fascina os visitantes e é um dos monumentos históricos mais encantadores de Paris. Escondida no coração do Palais de la Cité, que servia de residência dos reis franceses, esta obra-prima única é um espetáculo a ser visitado e contemplado na capital francesa. Ao subir as escadas de acesso à capela, surpresa! 1.113 vitrais coloridos aguardam pelos visitantes. Com o reflexo da luz do sol, os vitrais oferecem um surpreendente espetáculo visual. Neles, uma versão icônica da Bíblia é apresentada. Diversas cenas que retratam episódios do Antigo e do Novo Testamento ganham, de repente, vida e cores. Construída ao longo de 7 anos entre 1241 e 1248, a pedido do rei Luís IX, que se tornou santo da igreja, a Santa Chapelle tinha como finalidade guardar a coroa de espinhos e outras relíquias da Paixão de Cristo. Grande parte das relíquias desapareceram durante a Revolução Francesa, com exceção da coroa e de fragmentos da Cruz de Cristo, que atualmente se encontram guardadas e protegidas no tesouro da Catedral de Notre-Dame de Paris.
Mesmo desprovida de suas relíquias, a Sainte-Chapelle continua sendo um local de passagem obrigatório em Paris para quem quer contemplar a beleza do artístico e a beleza do divino. O catolicismo está profundamente enraizado na história de Paris. Nesta edição, estamos visitando impressionantes igrejas que são marco da fé e da arquitetura. Então vamos conhecer mais uma igreja nessa jornada histórica. Vamos ver. A Igreja de São Paulo e São Luís, construída após a fundação da Companhia de Jesus, foi a primeira igreja de Paris a mesclar o estilo gótico tradicional com o barroco. O resultado é esta fachada com uma verticalidade e riqueza de detalhes que remetem ao estilo gótico e uma forma curvilínea característica do barroco, dando uma impressão de movimento. Financiada pelo rei Luís XIII, a igreja foi construída por jesuítas entre 1627 e 1641. Sob o regime de Luís XV e com a expulsão dos jesuítas da França, a igreja de São Paulo e São Luís foi confiada ao clero local. A riqueza histórica e arquitetônica desta igreja também serviu de inspiração a escritores. Victor Hugo, autor de Os Miseráveis, faz referência à igreja de São Paulo e São Luís em sua obra. Além de inspirar a arte literária, esta igreja também foi enriquecida pelo trabalho do pintor francês Eugène Delacroix e do escultor Germain Pilon. No interior da igreja, o quadro do Cristo no Jardim das Oliveiras e a estátua da Virgem das Dores, marcas deixadas pelos dois notáveis artistas, são imperdíveis. Outro espetáculo reservado aos visitantes é a sua impressionante cúpula, uma das primeiras e uma das maiores a ser construída em Paris. Esta cúpula serviu de inspiração para outras igrejas e monumentos históricos da cidade. Na igreja de São Paulo e São Luís, fé, arte e história se entrelaçam, criando um ambiente de espiritualidade e beleza que encanta a todos de passagem aqui em Paris, cidade que acolhe neste ano os Jogos Olímpicos. Querido amigo, querida irmã, graças a você, a nossa fé se fortalece e se propaga. Com cada doação, você ajuda a escrever a história desta grande família de amor que é o Santuário do Pai Eterno. Neste mês, convido você a se esforçar com seu compromisso de amor, participando da campanha Sustentados pela Fé. A sua contribuição é vital para que continuemos a oferecer um santuário de paz e acolhimento a todos que nos procuram. Venha, vamos juntos edificar a nova casa do Pai. Enquanto a Cidade Luz cedia os Jogos Olímpicos, descubra a Igreja Nossa Senhora das Vitórias, a menor das 6 basílicas parisienses. Fundada em 1629, ela guarda uma rica história e uma atmosfera encantadora. Vamos ver. A Igreja de Nossa Senhora das Vitórias é a menor das 6 basílicas parisienses. Situada no meio de uma pracinha da capital francesa, ela até parece compor o cenário de uma cidade interiorana. Apesar do pequeno tamanho, esta igreja guarda uma grande e rica história. O início de sua construção se deu no ano de 1629, sob a ordem do rei Luís XIII, que havia prometido aos franceses a construção de uma igreja consagrada a Nossa Senhora, caso a França saísse vitoriosa no mesmo ano de uma disputa militar contra os protestantes no sul da França. Mais de um século foi necessário para a construção total da então igreja, que só foi finalizada no ano de 1740. Poucos anos depois, no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, momento de grande agitação política e social na França, a igreja foi transformada em escritório da Loteria Nacional e Bolsa de Valores. Somente em 1802 é que a igreja foi reabilitada para fins religiosos.
marcadas pela história, também estão as suas paredes internas, onde placas de agradecimento, imagens e afrescos disputam espaço. É também aqui que se encontra a primeira imagem de Nossa Senhora na França, coroada por um Papa. Vitoriosa e gloriosa, Nossa Senhora das Vitórias, que deve ser bastante invocada pelos atletas olímpicos, reina nesta basílica e neste pequeno bairro parisiense. A nossa viagem por Paris está simplesmente fantástica. Agora, vamos até a igreja de Saint-Augustin, uma verdadeira joia arquitetônica, com uma estrutura metálica proeminente e uma mistura de estilos arquitetônicos. Ela é diferente de qualquer outra igreja que já vimos. Vamos acompanhar. Em Paris, a igreja de Santo Agostinho se difere de qualquer outra. Sua estrutura é uma mistura de arte clássica e de técnicas modernas de metalurgia, o que a torna única na cidade. Recentemente renovada, a igreja se destaca dos demais edifícios com a sua forma e sua impressionante rosácea. Com a luz do sol, a sua fachada reluz como se fosse uma medalha olímpica de ouro. Construída entre os anos de 1860 e 1871, esta igreja é conhecida na cidade por um nome bastante peculiar: Igreja do Barulho. Isso porque ela se encontra ilhada no meio de duas grandes avenidas bastante movimentadas em Paris. Quando badala, o sino da igreja disputa espaço sonoro com as buzinas dos carros e o arranque dos motores. Mas o barulho do lado de fora nada impede quem busca se refugiar dentro da igreja para um momento de silêncio e contemplação. Dentro dela, a única distração são os detalhes de seu estilo único, de seu altar imponente e o grande volume de suas paredes esculpidas e decoradas com pinturas sacras, como as que representam a morte de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, e o quadro da conversão do santo a quem a igreja é consagrada. Com uma mistura eclética, unindo estilos românico, bizantino e clássico, a igreja de Santo Agostinho, construída por Napoleão III, é um refúgio de paz em meio às agitações do dia a dia. O nosso Cantinho Olímpico aqui na TV Pai Eterno te leva até a capital francesa para um passeio diferente. A nossa viagem por Paris está simplesmente maravilhosa. Vamos explorar mais um dos tesouros escondidos da cidade de Paris, um edifício religioso de uma beleza impressionante e que tem uma história rica e fascinante. Acompanhe. Estas duas torres majestosas, de 68 metros de altura cada, chamam a atenção de longe. A igreja de Santo Ambrósio, dedicada a um dos santos doutores da igreja, foi construída entre 1863 e 1869. Ela é o resultado de uma mistura híbrida e eclética de estilos arquitetônicos, tendência parisiense no final do século XIX. O grande portal central da igreja dá indícios de sua imponência, confirmada no seu interior pela sua longa e impressionante nave central de uma altura de 20 metros. Imponentes também são suas colunas arredondadas e seus arcos laterais que dão à igreja um aspecto catedrático e conferem a Santo Ambrósio um destaque especial que também já foi manchete nos jornais. A igreja de Santo Ambrósio foi palco de uma luta social que ainda alimenta a atualidade europeia. Foi aqui que nasceu, em 1996, o movimento dos Sem Papéis, coletivo formado por imigrantes clandestinos que lutam pela regularização e por uma vida digna na França e na Europa.
Nada mais simbólico para uma igreja consagrada a um santo que, como Cristo, pregava generosidade para com os pobres. Gostou da nossa viagem pela Cidade Luz, por Paris? Então não saia daí. O programa Primeiro Plano volta já com mais notícias. Estamos de volta para levar até você as notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. E nessa semana foi celebrada a festa em louvor ao Senhor Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Vamos juntos com o padre Jadeilson conhecer as belezas e as particularidades do Santuário de Pedra e Luz. Olá, filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Olha onde eu estou, no Santuário do Bom Jesus da Lapa, vivendo esses dias de festa e de devoção. E eu vou convidar você nesse momento a fazer um passeio conosco, conhecendo um pouco mais desse santuário. E quem vai fazer esse passeio conosco é o Padre William. Olá, Padre Jadeilson. Olá, telespectadores da TV Pai Eterno. Vamos conhecer um pouco do nosso santuário e também da nossa romaria aqui em Bom Jesus da Lapa. E olha só, esse ano o santuário tem algumas novidades e o Padre William vai mostrar para nós tudo isso agora. Vamos com a gente! E o primeiro lugar a ser visitado aqui dentro do santuário da Gruta do Bom Jesus é a Gruta do Santíssimo, que nesse ano recebe algo especial, não é mesmo, Padre William? Isso mesmo. Um final de semana após a festa do Pai Eterno, aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, a gente inaugurou esse oratório dedicado ao Divino Pai Eterno, tendo em vista que muitos romeiros daqui do Bom Jesus da Lapa também são romeiros do Pai Eterno. Então criamos este espaço de fé e devoção para que eles pudessem também rezar aqui em nosso santuário, símbolo também da nossa parceria com a TV Pai Eterno. É isso mesmo, é o Santuário do Pai Eterno, é a imagem do Divino Pai Eterno presente também aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Padre William, e durante o novenário, como é que vocês têm se preparado para acolher todos os devotos e devotas do Bom Jesus? Então, Padre Jadeilson, aqui a gente aumenta o nosso número de colaboradores e também de voluntários, justamente para atender bem a todos os romeiros e lapenses, visitantes também, que passam por nosso santuário ao longo desses 9 dias de novena e também de dia festivo. Nós estamos agora na Gruta da Soledade, daqui a pouco vai começar mais uma celebração aqui e vamos continuar conhecendo um pouco mais desse lugar abençoado e santo do Bom Jesus. E agora nós estamos na Gruta de São Geraldo Magela, um lugar muito querido pelos devotos que vêm ao Santuário do Bom Jesus da Lapa. Padre William, me conte um pouco sobre essa devoção do povo da Lapa, do povo baiano, a São Geraldo Magela. Então, Padre Jadeilson, este oratório de São Geraldo foi reinaugurado agora neste final de semana, justamente porque os romeiros e lapenses têm um grande carinho por este santo que é tão popular. São Geraldo, que é padroeiro das mulheres grávidas ou em dificuldade de engravidar. E aqui, de modo especial em nosso santuário, eles associam São Geraldo também com o pedido da casa própria. Como vocês podem ver, aqui na gruta tem muitas réplicas de casas. Então, aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, as pessoas também pedem São Geraldo a sua casa própria e por a intercessão deste grande santo, eles conseguem o seu imóvel. Então, como você pode observar, várias réplicas de casas são trazidas pelos devotos para o santuário, de maneira especial para a Gruta de São Geraldo,
representando de fato essa graça alcançada em suas vidas da casa própria. E nós então concluímos um pouco do nosso passeio no Santuário do Bom Jesus, conduzidos pelo Padre William, que é prefeito de liturgia aqui deste santuário, e nós agradecemos também a sua companhia nesse momento, acompanhando, conhecendo um pouco mais do Santuário do Bom Jesus da Lapa nesses dias de Romaria ao Bom Jesus. Agora vamos conhecer as novas grutas que fazem parte do Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Olá, filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Olha só onde eu estou, em Bom Jesus da Lapa, a capital baiana da fé. É isso mesmo, eu vim conhecer um pouco deste santuário tão belo, tão bonito, e que muitos devotos do Pai Eterno também visitam este santuário. Eu estou aqui com o Padre William Sena e ele vai mostrar para nós um pouco desse novo ambiente, desse novo espaço aqui no santuário. Olá, Padre Jadeilson, seja bem-vindo à nossa capital baiana da fé. Saúdo também os telespectadores da TV Pai Eterno. Nós estamos aqui no Espaço Santuário Cultural. Esse espaço foi aberto na década de 70, com a finalidade de acolher aqui os espetáculos da Paixão do Senhor na época da Semana Santa. E agora nós requalificamos este espaço justamente para ser um espaço de cultura para a sociedade lapense, para os romeiros e visitantes que aqui vêm em nosso santuário, né? Aqui, ao longo do espaço, nós procuramos arborizar, temos os diversos mistérios do Rosário para que também seja um lugar de oração para aqueles que aqui vêm. E também temos outras grutas, além das grutas internas lá no santuário, as grutas no entorno do morro. De modo especial, neste espaço, nós temos 3 grutas. A Gruta da Água do Milagre, a Gruta de Nossa Senhora das Graças e a Gruta de São Francisco, que eu vou convidar o senhor para conhecer neste momento. Então vamos lá, vamos com a gente. E nós estamos aqui no interior de uma das grutas, a Gruta de Nossa Senhora das Graças. Padre William, ao total são quantas grutas? No entorno do morro e as grutas internas, nós contamos em média 15 grutas aqui no complexo do santuário, né? Esta faz parte deste conjunto de grutas. Aqui neste espaço, como eu disse, aqui funcionava o Teatro da Paixão, então aqui era um lugar de camarim. Após a requalificação deste espaço, tendo em vista os mistérios do Rosário, a gente preferiu dedicar uma gruta à Nossa Senhora, né? E como o título de Nossa Senhora das Graças é um título muito popular pelos romeiros e lapenses, a gente decidiu dedicar essa gruta à Nossa Senhora das Graças. E continuando o nosso passeio aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, nós chegamos agora num lugar também muito significativo para os devotos que aqui visitam, a Gruta de São Francisco de Assis. Padre, qual a relação de fé dos devotos do Bom Jesus com São Francisco? Então, São Francisco é um santo todo ecológico, né? O nosso santuário é todo natural, de pedra e luz. Então, a nossa relação com Francisco é muito grande, e também dos romeiros e devotos que aqui vêm em nosso santuário, né? Até mencionava com o senhor anteriormente, né? Nós temos o Padre Francisco da Soledade, temos o Rio São Francisco, que está aqui às margens, nós estamos às margens do Rio São Francisco, e também Francisco de Assis, este grande santo defensor da natureza, no qual a gente tem grande afeição e uma relação de proximidade muito intensa. Então esta gruta é dedicada a ele, muito visitada, muito procurada pelos romeiros e lapenses que aqui vêm em nosso santuário, né? Recentemente também passou por um processo de requalificação.
E olha só que bacana, eu quero agradecer ao Padre William por esse passeio que fizemos aqui no santuário, para que você que nos acompanha na TV Pai Eterno pudesse conhecer um pouco mais desse santuário tão conhecido no nosso Brasil, pela festa do Bom Jesus, pela festa de Nossa Senhora da Soledade. E você que nos acompanha conhecer um pouco mais desse lugar abençoado aqui, em Bom Jesus da Lapa, a capital baiana da fé. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade. O título é concedido pela Unesco. Agora, o parque se junta a outras 7 áreas que possuem a mesma chancela aqui no Brasil. Vamos conferir. Destinos turísticos no Brasil, fica até difícil escolher qual visitar. Mas você sabia que no estado do Maranhão existe o maior campo de dunas da América do Sul, com área de 155 mil hectares, sendo até maior que a cidade de São Paulo? E tem até música criada para exaltar toda essa beleza. Lençóis maranhenses, manto sagrado, desceu dos encantos da natureza, onde Deus flutuou a relva e semeou o amor e a beleza. Considerado o destino ideal para quem busca aventura e descanso, com uma paisagem de tirar o fôlego e águas cristalinas que impressionam, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses atrai milhares de turistas todos os anos. O melhor período para aproveitar os lençóis vai de maio a setembro, mas o parque está aberto para visitação o ano inteiro. As principais cidades que dão acesso são Barreirinhas e Santo Amaro, mas também é possível chegar pelos municípios de Humberto de Campos e Primeira Cruz. Os aeroportos comerciais mais próximos estão na capital maranhense São Luís e em Parnaíba, no Piauí. Inserido em uma zona de transição dos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia, ele é composto de áreas de restinga, campos de dunas livres e costa oceânica. Diferente de outros parques nacionais, não é cobrado taxa para entrar nos lençóis, mas existe uma série de regras para a adequada preservação do meio ambiente. Em cerimônia realizada em Nova Delhi, na Índia, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O anúncio aconteceu pelo presidente do Comitê do Patrimônio Mundial, Vishal Visharma, que reconhece que o parque atende a todos os critérios para o título. A avaliação começou em agosto de 2023, quando uma equipe da União Internacional para a Conservação da Natureza esteve no Maranhão, analisando de forma técnica o parque, sua beleza excepcional e o fato de ser um fenômeno natural único no mundo. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, comemorou o resultado positivo desse título e afirma que o reconhecimento é merecido. Para o chefe do Executivo Estadual, a partir de agora os lençóis não são apenas do Brasil, mas do mundo todo. Quando foi anunciado aqui o resultado, a plateia inteira aplaudiu. Parece que o mundo inteiro estava esperando por esse momento. Todo mundo estava torcendo. Quero aqui agradecer a torcida, certo? As pessoas que estavam lá no Maranhão, que estão acompanhando de perto, porque é um resultado extraordinário. Vai fortalecer o turismo gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. E é lógico, a partir de agora, nós temos uma preocupação muito grande. É preservar os lençóis. Não adianta só ganhar o prêmio, temos que preservar para que a gente possa ter os lençóis com sustentabilidade e mantendo aquela riqueza natural. Esse título incentiva o segmento de forma sustentável, gerando emprego e renda direto para os 4.000 moradores da região. A Raimara cuida do parque e está emocionada com esse feito. É uma honra
está representando toda a comunidade do parque, as mulheres que vivem, trabalham dentro do parque. Para nós, comunidades, é uma honra, porque nós já cuidávamos do parque, a gente já tinha essa noção de que ele era único no mundo. E agora que todo mundo reconheceu, que o ICMBio lutou aí com suas gestões para poder garantir a segurança e proteção do parque, nós nos sentimos abraçados, né, pelo mundo agora e podemos mostrar como é lindo e único o nosso lugar. A partir de agora, os lençóis devem receber ainda mais atenção para a preservação de seus recursos naturais e biodiversidade. E assim, encerramos mais uma edição do nosso programa Primeiro Plano, especial sobre as Olimpíadas 2024. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você desejando uma excelente semana. Fique na paz e na proteção do nosso Deus, o Divino Pai Eterno. Até breve.